que nesse tempo do fim, eu sei que está muito difícil isso acontecer, porque o que mais nós vemos são falsos profetas, são pessoas banalizando o Evangelho de Cristo, são pessoas profanando o santuário de Deus, profanando as Escrituras, ou melhor, pregando de uma forma errônea a palavra de Deus, profanando o santuário. Mas está complicado, mas Deus ele tem uma promessa ainda de levantar, nesse tempo do fim, um povo escolhido seu, um povo zeloso e de boas obras, um povo que vai fazer a diferença. Eu sei que é complicado, é como buscar uma agulha no palheiro, mas não é impossível. Por isso que nós temos que anunciar este Evangelho. Nós temos que anunciar, ainda que nos chamem de quadrado, porque não estamos aqui para pregar coach, para pregar uma mensagem motivacional, apenas um evangelho que não confronta, que não tragam luz para as pessoas, esperança para as pessoas, que não confrontam o pecado. Mas eu quero dizer, irmãos, estamos sim numa época difícil, até para se pregar o Evangelho, porque aqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho, ele é taxado como quadrado, ele não é bem visto. É um João Batista no deserto, literalmente, preparando aí o povo para a vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ele é soberano. Este salmo destaca a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo, Ele tem poder nos céus e também na terra e na natureza. Glória a Deus. Todos os poderes se encontram no domínio do nosso Deus. Todos. Tá bom, irmãos? Então Deus tem poder. Ele tem poder sobre as águas, Ele tem poder sobre o fogo, Ele tem poder da natureza. Deus, Ele tem poder. Jesus provou isso quando estava atravessando o mar de Genezaré, e houve aquela tempestade. Ele se levantou e deu uma ordem ao mar e o vento, e tudo se fez bonança naquele momento. Tudo se fez bonança, houve paz naquele grande lago no mar da Galileia. Houve paz, houve bonança. Então Deus, ele tem poder de apaziguar essa tempestade, este vento que tem assoprado sobre nós, este vento difícil, contrário que tem assoprado. Deus tem poder de apaziguar. Amém? Amém. A segunda parte desse salmo fala sobre os critérios para que nós precisamos ter para nos aproximarmos da presença de Deus. Existem critérios. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Daí então a necessidade de se pregar o Evangelho, de se fazer discípulo, de ensinar toda criatura o Evangelho de Cristo, porque existem critérios para que possamos nos apresentarmos diante de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. E o salmista ele expressa muito bem: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Amém. Aí aqui está os critérios que foi estabelecido pelo próprio Deus: aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, aquele que não tem o nome de Deus em vão na sua boca, aquele que representa o Evangelho de Cristo, representa a imagem de Deus. Nós somos uma carta viva nas mãos de Deus, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então são estes que vão comparecer diante de Deus, que vão se apresentar naquele tribunal, aqueles que são puros de mãos, aqueles que são puros de alma, limpos de mão, que têm as suas mãos limpas, aqueles que são honestos, aqueles que têm caráter, aqueles, sim, estes de mãos puras,
que têm as suas mãos lavadas, que são limpos de mãos. Foi isso que o apóstolo Tiago, ele disse quando estava orientando os irmãos. Ele dizia assim, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8, chegai-vos, pois, a Deus, e ele vos chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. Ele está dizendo, limpe as vossas mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, irmão, tem que ter ânimo para servir a Deus, glória, tem que ter aleluia. ânimo. Hoje nós vemos multidões de pessoas vêm para a igreja, irmãos, por vir, sem ânimo, não tem mais ânimo. Cadê aquele ânimo, aquele primeiro amor de servir a Deus? E vós de duplo ânimo, tem que ter ânimo dobrado para servir a Deus, aleluia. Fim. Tem que ter ânimo dobrado, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, converta a vossa alegria em tristeza, o vosso gozo em pranto, e se humilhe perante o Senhor, que se compadecerá de vós. Amém? E Tiago diz, humilhai-vos, pois, debaixo das mãos de Deus, e Deus vos exaltará. Então são esse povo que estarão dignos de subir à presença de Deus. É exatamente essa gente que estará apto para comparecer à presença de Deus e receber o galardão. É essas pessoas de mãos limpas, de coração puro. É essa pessoa que tem ânimo, que não tem preguiça para fazer a obra de Deus. Essa pessoa que tem duplo ânimo, que vão comparecer. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Estas são as pessoas. Amém? E a terceira parte fala do Rei da Glória. O Rei da Glória. Por isso que eu falo que esse salmo é um salmo messiânico, porque fala exatamente do Senhor Jesus, da obra redentora do Senhor Jesus. Salmo 22, Salmo 23, o Salmo 24, são salmos messiânicos. Retrata muito bem, se irmãos lerem o Salmo 22, está falando ali daquele momento que o Senhor Jesus foi crucificado, 1000 anos antes. O salmista Davi, abrindo o coração, escrevendo, louvando a Deus ali, por causa da prova, de uma crise terrível, existencial na vida dele. Ele, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez 1000 anos depois do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Deus meu, este salmo é um salmo profético, que se cumpriu lá no alto do Gólgota. Jesus, ele cumpriu todas as coisas. Então, irmãos, esta é a geração daqueles que buscam ao Senhor. É aqueles que comparecem a Deus com as suas mãos puras, limpas. A parte 3 desse salmo retrata o Senhor como o Rei da Glória. Isso fala daquele momento em que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Depois de cumprir toda a lei, depois de ter derramado o seu sangue numa cruz, de ter reconciliado o povo a Deus, ele agora se apresenta incorruptível, glorioso, como um Rei da Glória. Nos evangelhos, irmãos, vão ver isso. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, lá em Atos dos Apóstolos, aquelas quase 500 testemunhas presenciaram Jesus subindo, tá? E as nuvens o ocultando. E de repente 2 varões, 2 anjos se apresentam diante dele e diz: varões galileus, por que estáis olhando para aquele que está subindo?
aquele que há de voltar. Entende, irmãos? Este mesmo Senhor Jesus que você está vendo aí subindo agora, ele vai voltar. É o mesmo que vai voltar. É o mesmo que vai retornar. Então aquelas 500 pessoas que estavam com os olhos fixados para o céu, vendo o Senhor Jesus desaparecendo nas nuvens, de repente o anjo fala: por que você está olhando aquele que vai voltar? Ele vai voltar. É como se os anjos dessem um toque para eles: ei, Jesus vai voltar, divulgue isso. Então aqueles 500 saíram e foram testificar esta palavra, agora pregando que Jesus vai voltar. Amém. Que Jesus vai voltar. E esta mensagem chegou até hoje, até agora. E eu continuo dizendo: Jesus vai voltar. Aleluia, Deus. Jesus vai voltar. Aleluia. Vai voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Jesus vai voltar. Está voltando, nesse exato momento Jesus está voltando para alguém. Verdade. Neste exato momento. A irmã quase foi embora, né, irmã? Já ia abandonar a gente, né? Pois é. Meu Deus. É assim, irmão, é rápido. Nós estamos da eternidade uma distância de uma linha. É a distância para a eternidade. É uma linha. É uma assim, ó. Pronto, já fomos. Fôlego. É desse jeito. Né? É desse jeito. Tem dois capítulos, estava até pensando nisso, tem 2 capítulos de Daniel que tiraram da nossa Bíblia, o capítulo 13 e o capítulo 14 de Daniel, tiraram da nossa Bíblia, esses 2 capítulos. O capítulo 13 de Daniel narra sobre a história de Susana, uma mulher que vivia uma vida totalmente pecaminosa, errada, era uma mulher casada e vivia totalmente errada, e Deus fez uma transformação na vida de Susana tão grande. Daniel foi boca de Deus para a salvação daquela mulher. Esse é o capítulo 13 de Daniel. Aquela mulher foi uma referência depois do poder de Deus. Deus verdadeiramente mudou a história dela. E o capítulo 14 fala de Bel e um dragão, né? Um deus pagão, um deus Bel, que comia oferendas. E isso está no capítulo 14, que tiraram da nossa Bíblia. O capítulo 14 de Daniel. E tiraram. Fala a história de um dragão, de Bel, que é um deus pagão, e um dragão também. Então Daniel, juntamente com o rei chamava: vamos lá para você ver Bel é o nosso Deus. Olha para você ver como que ele se alimenta. Todas as ofertas que nós colocamos aqui, todos os alimentos, todas as nossas farinhas, tudo aquilo nós colocamos à mesa, na madrugada, da noite ele come tudo. Aí Daniel falou: jamais, isso aí é feito de barro, isso aí não tem poder algum, isso não tem poder nenhum. Então o rei ficou espantado, mandou chamar um sacerdote de Bel. E que negócio é esse? Então vamos fazer uma prova aqui, vamos colocar esta noite alimentos aqui. Se esse Deus comer, Daniel vai ser morto. Se este Deus não comer, então vou mandar matar todos os sacerdotes de Bel, porque está tendo engano aqui, alguma coisa está errada aqui. Então Daniel aceitou o desafio. O que isso tem a ver, irmão? Eu estou pregando um texto que nem na nossa Bíblia está, mas é que precisa ser pregado. Tem muita gente se apegando a coisas que não têm vida. Tem muitas pessoas se apegando e acreditando em coisas superficial, coisas que não podem trazer salvação, coisas que não podem dar vida para você, se apegando. E Daniel falou: coloca comida aí, eu quero ver se Bel vai abrir a boca e vai comer. Então colocaram ali uma mesa enorme para o deus pagão Bel. Não sei se era Deus ou deusa. Colocou lá. E o sacerdote: não, pode pôr aí. Se não comer, tudo bem, mas se comer, Daniel vai ser morto. Tá bom, Daniel aceitou. Fecharam a porta, o rei selou com o anel.
E de madrugada, os sacerdotes, numa porta falsa debaixo do altar, tinha uma porta falsa ali. Eles iam lá com as suas mulheres e os seus filhos, e eles mesmo comiam aquela comida para depois mostrar para o rei que eles que tinham comido, entendeu? Só que Daniel mandou colocar cinza no templo todo assim, ó, quando eles saíram. E de manhã, quando o rei abriu, falou: olha, a porta está intacta, mas vamos abrir. Abriu, a mesa estava vazia, não tinha comida nenhuma. Lá, tá vendo? Bel comeu a comida, ele está vivo sim. Daniel falou: olha, rei, não entra, olha para você ver a cinza, olha o tanto de marcas de pés. De quem são essas marcas? Um monte de marcas. Então o rei concluiu que foi, mandou chamar os sacerdotes, realmente fomos nós. Então os sacerdotes foram mortos em toda a família, porque é engano. Tem muita gente sendo enganada nos dias de hoje. A outra parte de Daniel que fala sobre o dragão foi a mesma coisa, um deus pagão que estava no templo e que também comia, que também isso, que aquilo, mesma coisa. Daniel foi lá e desmascarou, provou que aqueles dois deuses não valiam absolutamente nada. Só que Daniel foi preso por 6 dias. Então Deus usa Abacuque. Assim está lá no capítulo 14, não está na nossa Bíblia, mas Abacuque está aí nessa história. Profeta fazendo um grande jantar, enfim, para sua casa, enfim. E o anjo aparece e diz a Abacuque: leva a comida para o meu filho que está preso. E diz a Bíblia, irmão, que foi assim, a distância da Judéia para a Babilônia era longe. Mas Abacuque, você vê assim, ó, uma distância de um respiro, assim, ó. O anjo foi assim, trasladado. Já estava lá por 2 vezes Daniel foi lançado na cova dos leões. Por 2 vezes. Ficou 6 dias depois na cova dos leões, faminto. Diz a palavra aí em Daniel 14 que os leões ficaram sem comer 7 dias. Exatamente, para devorar Daniel. Só que Daniel chegou lá, o anjo levou lá comida para ele. O profeta Abacuque desceu lá. Foi assim, irmãos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Todas as coisas